Pessoal, uma dúvida bastante recorrente na preparação para concursos das carreiras jurídicas diz respeito aos horários em que nós nos dedicamos aos estudos. Muitos seguidores me perguntam: Dominoni, qual é o horário certo para se estudar para as carreiras jurídicas? Existe um horário certo? E no vídeo de hoje eu vou compartilhar aqui com vocês algumas coisas que eu penso a respeito desse assunto. Se você já me segue há algum tempo, você já deve ter me ouvido falar que não existe um horário certo, né? Principalmente o pessoal que gosta de estudar na madrugada vem me perguntar: Dominoni, eu sou da noite, cara, eu gosto mesmo de começar a estudar 8 horas da noite, 8h30 da noite, e vou a madrugada inteira. E eu sempre falo com eles: cara, eu também fui assim por um bom período da minha preparação. Eu sou mais noturno do que diurno. E, a bem da verdade, não existe um certo e um errado. O que existe é a peculiaridade de cada um. Cada um tem um biorritmo. Tem pessoas que são mais matutinas, outras são mais vespertinas, a galera da madrugada, da noite, que vara a noite toda. E eu tenho bons exemplos para afirmar e reafirmar que não existe um horário certo. O que existem são consequências advindas daquele horário que você estuda. O certo é que você precisa planejar o teu dia de estudos criando uma rotina, estudando todos os dias no mesmo horário. Isso daí é um ponto pacífico. Todo mundo que estuda um pouco de comportamento da pessoa, e é o que eu venho fazendo nos últimos anos, muito mais do que estudar o direito, eu venho estudando os comportamentos, o funcionamento da mente humana e do comportamento das pessoas, é que você precisa estudar no horário certo. Isso aí é correto. Se vai ser 7 da manhã ou se vai ser 2 da manhã, não importa, desde que você faça todos os dias. Eu sou Marco Dominoni, eu sou defensor público federal, e aqui nesse perfil eu ajudo concurseiros e concurseiras a passar nos concursos das carreiras jurídicas. Se você gostar desse vídeo, segue o meu perfil e compartilha com os amigos para que ajude a eles também sejam ajudados pelos meus conteúdos. Beleza? Queridos, o primeiro ponto que a gente precisa compreender é que realmente não tem o certo e errado, ok? Já falei e reafirmo. O que tem é a aptidão de cada um. E tá tudo bem, ok? Eu mesmo sempre funcionei muito bem durante a noite. Eu estudava após o TJ, na grande maioria do meu tempo, e depois após o TRE, a partir das 7 da noite eu estudava muito bem, né? Eu trabalhava até 18 horas, invariavelmente, e aí chegava em casa por volta de 7, 7h30, eu começava a estudar, e sempre estudei muito bem na madrugada. Eu varava a noite na madrugada. Dava muito certo comigo. Até hoje, por mais cansado que eu esteja, se eu quiser passar uma noite inteira estudando, fazendo uma atividade super paradinha, reflexiva, não tem problema nenhum, eu consigo fazer isso com total tranquilidade, mesmo tendo hoje uma vida diurna. E eu tive alunos, e bons alunos, que tinham também esse comportamento e deu muito certo. A preparação deles foi muito certa, foi muito exitosa. Eu gosto de, quando eu falo que eu tive alunos, eu gosto sempre de trazer um exemplo concreto, que é o Lucas Medeiros. O Lucas Medeiros foi meu aluno para o 6º concurso da Defensoria Pública da União, cargo de Defensor Público Federal, que é o cargo que eu ocupo hoje, e o Lucas passou em 2º lugar no 6º concurso. Quer dizer, um cara espetacular. Tanto é que hoje ele, inclusive, é juiz federal no TRF da 3ª Região. Então, não existe essa de estudar fora de hora, ok? É a hora de cada um. Mas é importante, né, fundamental, a regularidade dos teus horários, tá? Se você se planejou para começar a estudar às 9 da noite, todos os dias, todo santo dia, 9 da noite. Beleza? O cérebro funciona melhor dessa forma. Mas, Dominoni, não tem mesmo nenhum problema esse lance de estudar de madrugada? Essa é a dúvida que vocês me trazem e é a dúvida que eu quero aqui compartilhar na mentoria aberta de hoje. A resposta que eu entendo, reputo, que seja uma resposta completa, por isso que eu estou fazendo esse vídeo um pouco mais prolongado.
A mentoria aberta, que é isso aqui que vocês estão ouvindo, é um projeto que eu criei, que eu compartilho as respostas das perguntas mais recorrentes nas minhas redes sociais. Todas as segundas-feiras, por volta das 20 horas, eu entro aqui nas minhas redes sociais e respondo essas perguntas. Invariavelmente, essa mentoria aberta é uma mentoria ao vivo, só que infelizmente as últimas semanas eu estou muito atarefado, com muitas tarefas, e por conta disso eu tenho feito as últimas 3 mentorias gravadas, ok? Mas curte, compartilha com os amigos para que eles, acompanhando, seguindo o meu perfil, não percam nenhum conteúdo, que tem conteúdo novo aqui nas minhas redes sociais todos os dias. Queridos, o único problema que eu vejo no pessoal, que eu via quando eu estudava para as carreiras jurídicas, especialmente depois que eu passei, que eu me casei, né? E que eu vejo na preparação dos meus alunos que estudam na madrugada, é que a gente precisa reconhecer que a vida normalmente não ocorre na madrugada. Dominone, como assim? Por exemplo, eu estudava até 3, 4 horas da manhã todos os dias, invariavelmente. Trabalhava como servidor público, começava a trabalhar 11 horas no Tribunal de Justiça, eu podia acordar às 10 com tranquilidade, tomava um café, saía, chegava no TJ às 11 e trabalhava até as minhas 18 horas. 18 horas eu voltava para casa e começava às 19 normalmente e estudava até 3, 4 horas da manhã. Isso foi por muitos anos eu fiz isso. Ocorre que quando eu me caso, a minha esposa tem um comportamento diametralmente oposto ao meu. Ela tem um comportamento totalmente diurno. E aí era eu indo dormir dando boa noite para ela e ela acordando e dando bom dia. Nós não nos encontrávamos. Por quê? Como vai chegando por volta de 7, meia, 8 horas da noite, ela vai ficando muito sonolenta. E aí a hora que eu tô mais ativo no dia, acordadaço, eu falei, cara, isso vai ser um ponto de tensão no relacionamento. E paralelamente, o que eu comecei a observar é que a grande maioria das provas ocorrem no período da manhã. Esse é um grande problema, ainda que você não conviva com uma esposa, com um esposo que tenha o biorritmo diferente do teu, eu trago esse componente para te orientar, e aqui eu faço uma orientação específica, a modificar o teu hábito de estudos para que você passe a estudar pelas manhãs. Porque uma coisa é você poder fazer os teus estudos em qualquer hora. A outra coisa é você estar com o corpo totalmente condicionado a estudar nas madrugadas, a acordar tarde para começar o teu dia, seja para começar a estudar, seja para começar a trabalhar, como era o meu caso, tá? E o dia da tua prova ser no período da manhã. Isso, para a grande maioria das pessoas, é um complicador. E para mim foi um complicador. Porque eu de manhã, até hoje, né? Hoje em dia eu já tenho o hábito de acordar mais cedo, de acordar cedo e ter uma atividade produtiva na parte da manhã, mas nessa época que eu era muito notívago, vamos dizer assim, né? Se bem que notívago é sempre para night, essas coisas, e aqui o enfoque da gente é na preparação para concursos, apesar de eu funcionar muito bem, né, durante a noite, o que acontecia? Quando eu ia fazer as provas, cara, o rendimento era totalmente... Eu sentia muito. Eu produzia muito pouco na parte da manhã. Os dias que eu precisava acordar cedo, por qualquer outro compromisso, eram dias que não rendiam. A verdade é que eu me arrastava durante o dia. E por conta disso, eu peguei e comecei a performar abaixo do que eu podia nas minhas provas objetivas. Eu não lembro de uma prova objetiva que eu tenha feito na parte da tarde. Apesar de eu saber e reconhecer que existem, a grande maioria dessas provas ocorrem na parte da manhã. E aí o que acontece? Eu na parte da manhã, o que eu estava fazendo invariavelmente? Dormindo. Uma prova para começar às 8 da manhã, você tem que estar no local de prova às 7, tem que acordar às 6, no mínimo. Percebem o porquê que eu estou chamando a atenção de vocês aqui hoje? É preciso que vocês levem esse componente em consideração. Beleza?
Se você não está acostumado a acordar, não começar a se acostumar a acordar cedo a partir de agora e começar a estudar e começar a fazer questões, no dia da tua prova, muito provavelmente você vai sentir. É por isso que quando eu estou fazendo um treinamento de provas orais com os meus alunos, e eu agora, nesse momento, né, esse vídeo eu gravo no dia 11 de setembro de 2023, eu estou fazendo um treinamento de advogado da União, de procurador federal, de juiz do TJ de Pernambuco, do TJ do Rio Grande do Sul, magistratura do Distrito Federal, Ministério Público de Santa Catarina. Então, assim, eu estou fazendo um treinamento, acabei de fazer treinamento para a Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre. Eu faço com que os meus alunos treinem todos os turnos. Nós temos treinamentos às 8 da manhã. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que é a Malu, que está nas horários de advogado da União, que é notívaga. Gosta, funciona melhor à noite. E se no dia da prova a arguição dela começar às 8 da manhã? Como é que ela vai se sentir? Ah, não tinha pensado nisso, estou trazendo aqui para vocês. Por isso que eu treino nos 3 turnos. Ainda que seja num sábado. Treinar no meio da tarde é mais difícil, em razão de todas as minhas atividades. Mas ainda assim eu trago os meus alunos para cá para treinar sob todas as condições que eles vão enfrentar no dia da prova. Beleza? Esse é um componente que eu quero que vocês levem em consideração, e a partir dessa orientação que eu estou fazendo para vocês, né, específica em relação à mudança radical, né, é uma mudança muito forte, muito grande na rotina de vida, não só na rotina de estudos, tá? É por isso que eu estou trazendo isso aqui na mentoria aberta de hoje, para que vocês construam um novo hábito. O hábito de estudar pelas manhãs. O hábito de acordar cedo, acordar antes das 7 da manhã. Você não pode se dar ao luxo de acordar depois das 7. Eu sei que isso vai doer, mas o meu objetivo de trazer aqui para vocês hoje é te dar subsídios, te dar um verdadeiro passo a passo que, se você implementar, você vai conseguir mudar esse hábito, fazer essa transição da maneira menos dura possível, porque foi assim que eu fiz, ok? E quando eu estou falando isso para vocês, eu falo para que vocês implementem essa mudança de hábito, essa construção de um novo hábito, um hábito bom, que é o hábito de estudar pelas manhãs, que vocês implementem o mais rápido possível. Sobre especificamente a construção do hábito de estudar, eu peço para que você vá no meu canal e procure construção do hábito de estudar, você vai ver que eu fiz um vídeo específico sobre isso, tá? Esse vídeo de hoje eu vou falar especificamente em construir o hábito de acordar cedo e começar a estudar, ok? Então, a gente vai passar a partir de agora um verdadeiro passo a passo. Se você ainda não está anotando, eu peço que você anote papel e caneta, ou abre lá o Word e anota exatamente o que eu vou falar aqui para você, que eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Beleza? O primeiro ponto que você vai precisar considerar e implementar é que você precisa estabelecer o horário que você vai passar a acordar. Ok? Acordar. Não é o horário que você vai passar a começar os teus estudos. O horário que você vai começar a estudar, a gente tratou no outro vídeo. Aqui estabeleça o primeiro passo. Agora, a partir de amanhã, você vai acordar que horas? 7 da manhã? Ok. 6 da manhã? Ok. 5 da manhã? Ok. Eu tenho alunos que acordam 4, em razão das condições de vida deles. Cada um sabe o que deve fazer. A gente lida aqui com adultos, beleza? Então, digamos que você vai estabelecer que vai acordar 6 horas da manhã. Eu te sugiro que você faça essa transição, apesar de eu desejar que você faça essa transição, essa decisão de começar a estudar pelas manhãs o mais rápido possível,
vai ser menos traumático se você começar a estudar num sábado. Por que, Dominoni? Porque normalmente no sábado a gente não trabalha. E aí a gente vai estabelecer uma rotina nova que vai provocar um desconforto, uma modificação de status que é dolorida. Dói mesmo, queridos. E é pra doer mesmo, porque tudo que é bom acaba trazendo algum tipo de desconforto na nossa vida. Acaba nos tirando da zona de conforto. É muito tranquilo. Não, eu acordo bem às 11 horas, bota 11 horas e toca a vida. No dia que tiver que fazer a prova às 8, vai sentir muito mais. Então é melhor que sinta agora. Beleza? Você precisa compreender que você vai romper com um hábito ruim. E as rupturas com um hábito ruim de acordar tarde é ruim, é um hábito ruim. Existe uma parada que se chama círculo circadiano, que não é o objeto da nossa mentoria de hoje. Se você quiser que eu fale especificamente a respeito disso, comenta aqui embaixo desse vídeo. Mas a verdade é que isso existe um ciclo natural de acordar bem, claridade, ter um dia performando bem, se desenvolvendo bem e chegar à noite e dormir, ok? Acordar tarde é um hábito que nós adquirimos ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, e a gente precisa romper com esse hábito ruim, ok? O teu rendimento, por que eu falo para você fazer isso no sábado? Porque o teu rendimento vai ser pífio, para dizer o mínimo. A verdade é que a tendência é que você se arraste nesse dia. No primeiro dia, no dia que você começar a implementar o hábito bom, ok? Vai ficar igual um zumbi. Eu ficava igual um zumbi. Eu fiquei, e isso vai se perdurar por alguns dias, ok? E é importante que você faça isso todo santo dia. Não é fazer só um dia ou outro, 3 dias, 4 dias, não. Faço de segunda a sexta, sábado e domingo, eu durmo até tarde. Destrói o teu hábito bom. É para fazer para o resto da vida, ou pelo menos até a hora que você passar no cargo dos teus sonhos. Beleza? O melhor dia para que você performe abaixo do que você espera, aí seria num dia que você esteja em casa, que ninguém vai presenciar esse tipo de situação. Ok? Então é melhor ficar em casa do que ir para o teu trabalho, ir para a tua escola, enfim, para onde você faz as tuas atividades ordinárias. Beleza? Reserva o próximo sábado para fazer isso. O segundo hábito que você... o segundo passo para que você construa esse hábito bom é compreender que esse hábito, o hábito de acordar cedo todos os dias, é aquilo que as pessoas que estudam o hábito chamam de hábito angular. O que é um hábito angular? É um hábito que uma vez você modificando tudo ao redor da tua vida, todos os hábitos da tua vida acabam modificando também. Essa modificação pode ser uma modificação sutil ou pode ser uma modificação radical. Vou te dar o meu exemplo, que foi uma modificação radical. Eu, quando implemento esse hábito de acordar cedo, que foi lá em 2002, né, quando eu casei com a minha esposa. E aí o que acontece? Eu pego e passo a acordar cedo. Paralelamente a isso, eu modifiquei um outro hábito muito ruim, que era o hábito do tabagismo. Vícios também são hábitos ruins. Nessa época, eu falei para vocês que eu começava a estudar 7, 7h30 e ia até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Tinha dia que o dia raiava e falava, caraca, eu tenho que dormir. Aí eu corria para dormir, porque 10 horas eu tinha que estar acordado para estar às 11 no TJ ou no TRE. O que eu faço? Como é que era a minha rotina? Durante o dia, da hora que eu acordava até a hora de eu chegar em casa por volta de 7h30 da noite, mais ou menos, eu simplesmente fumava 2 cigarros. Eu era tabagista. Fumava 2 cigarros. Quando muito. Normalmente um só depois do almoço. Não fumava mais, passava o dia todo sem fumar. Quando eu chegava em casa, a partir do momento que eu sentava para estudar até o momento que eu ia dormir, eu fumava 20 cigarros. 20 cigarros é um maço de cigarro. Quando eu mudo o meu horário de estudos, eu paro de fumar. Eu parei de fumar. Por quê? Eu ficava acordado naquele período crítico do cigarro. Para mim era muito pequeno. Eu ia dormir por volta de 10 da noite para estar acordado no dia seguinte às 6.
Percebem? Esse hábito angular de acordar cedo que você vai construir a partir de agora vai provocar uma mudança radical na tua vida, uma mudança de raiz, profunda. Eu tenho certeza absoluta. E assim que essa mudança, que você visualizar essa mudança na tua vida, vem aqui nas minhas redes sociais e compartilhe comigo. Beleza? Esse é o segundo ponto que eu quero destacar contigo. Mudando esse hábito angular de acordar cedo, a mudança vai ser muito mais profunda do que você pode imaginar. Só fique atento para catalogar e documentar isso e trazer aqui para mim, compartilhando a tua experiência comigo, ok? Um terceiro passo é uma orientação para efeitos práticos. Imediatamente antes de você dormir, faça alguma atividade que te dê muito prazer e te relaxe ou te canse fisicamente. Como assim, Dominoni? Por exemplo, eu, antes de ir dormir, eu gostava de ler alguma coisa que me relaxava muito. Eu gostava de ver algum programa besterol na televisão para dar uma relaxada. Já em relação ao cansaço físico, eu podia fazer uma caminhada de 1h30, 2 horas, sem nenhum tipo de problema, que eu ficava cansado e ia dormir. Nessa época eu não fazia musculação. Hoje em dia eu faço musculação, a minha musculação eu não posso fazer a musculação depois de 18 horas. Porque eu levo aproximadamente 2 horas na academia e isso me deixa com a adrenalina lá no alto e prejudica o meu sono. Por mais cansado fisicamente que eu fique, é prejudicial ao meu sono, porque eu fico muito agitado. Entende? Se eu fizer a caminhada, ok. Tem dia que eu faço caminhada 9 horas da noite, quando é 10h30 eu tô na cama. Zero prejuízo. Tá? Mas, se você não tem esse componente, esse problema de influenciar no teu sono, malha na academia. Faça alguma corrida para te cansar fisicamente, para facilitar o teu início de sono. Beleza? Por que você está falando em início de sono? Mas daqui a 2 minutinhos eu vou te explicar exatamente o motivo de eu estar falando tanto sobre o início do sono, ok? Um quarto passo que você precisa implementar na tua vida é desligar as telas 1 hora antes de ir dormir. Por exemplo, hoje em dia a minha vida é programada para eu estar na cama às 10 da noite. 9 horas da noite eu acabo com todos os meus acessos a celular, normalmente a tablet ou a computador. Por quê? Essa luz que vem do celular, normalmente, luz do tablet, do computador em menor escala, porque normalmente a gente está com o celular à mão, ela prejudica profundamente o teu início de sono. Se eu pegar o celular, eu posso estar podre de cansado, podre. Se eu falhar na minha rotina e pegar o celular e levar o celular para a cama, que eu procuro já levar o celular para o quarto desligado, né, pelo menos desligados todos os acessos à internet, de modo que eu só tenho acesso ao relógio, né, o despertador que está nele, a chance de eu deitar e ficar acordado até 2, 3 horas da manhã é enorme, prejudicando todo o meu planejamento. Por que isso? Porque essa luz, ela é feita, percebam, essa luz é feita para que você fique vidrado. Ela é feita para que você não pare de olhar para ela. Ela está ali especificamente para que você fique horas e horas ali. Esse sistema é muito louco isso, mas ele foi pensado exatamente para isso. Por isso que quando você pesquisa alguma coisa no YouTube, por exemplo, endorfina, pesquisei agora. Cara, abriu e saiu. Abriu o YouTube, pum, vídeo de endorfina. Vídeo de endorfina. Entrou num vídeo de direito penal. Assistiu uma aula de 50 minutos. Saiu do vídeo, endorfina. Direito penal. Endorfina. Direito penal. São os algoritmos, eles funcionam para isso. E a galera que fabrica celular faz justamente para que você fique o máximo de tempo na tela. Por isso que 1 hora antes você precisa abandonar as telas. Vai dormir às 10, para às 9, desliga. E mais, reconheça
que nós não controlamos racionalmente isso. A partir do momento que você liga o teu celular e você fala assim, vou olhar aqui 5 minutinhos, você não vai olhar 5 minutinhos. Quantas e quantas vezes isso já aconteceu na tua vida? Vou olhar só 5 minutinhos, 10, 15, 20, meia hora. Reconheça que você não tem controle sobre isso. A partir do momento que você liga o celular, você não controla mais quando ele vai desligar, porque a coisa é física, é biológica. Isso não é racional. Por que eu falo que não é racional? Porque a maioria das pessoas hoje em dia tem 4 horas de estudos por dia, mas ficam 2 horas no celular. 1 hora. Você está estudando para mudar a tua vida, passando no concurso das carreiras jurídicas, vai ganhar invariavelmente mais de 30 mil reais por mês e não consegue visualizar que meia hora de celular é uma perda de tempo, uma perda de qualidade de estudo. Ou seja, não é racional, é irracional, é emocional. Já abriu o TikTok? O cara começa a ver uma opção de coisa legal. Quando você viu, já levou 40 minutos. Então não dá para falar só 5 minutinhos. Eu já falava isso há 10 anos atrás, quando ainda não tinha essa profusão de redes sociais. Eu falava para os meus alunos, intervalo entre uma matéria e outra, entre uma disciplina e outra, dentro do teu quadro horário de estudos, não serve para pegar e dar uma olhadinha na televisão. Na televisão já era muito prejudicial. Por quê? O cara sentava na sala, 5 minutinhos aqui, enquanto eu bebo uma água. Pum, ligava a televisão. Já era. Com a internet fechada, né, as TVs por assinatura, zapear, você perde ali meia hora. E aí já prejudicou a disciplina seguinte. Beleza? Então sobre isso você não tem total gerência. Sobre o que você tem gerência? Pegar o celular e ligar o celular. Você só vai ligar se você quiser realmente. Quiser perder meia hora, 40 minutos, 1, 2, 3 horas do teu dia. Muito pior se essas horas forem no final do teu dia. A tendência é que você leve para os seus sonhos aquilo que você assistiu ali na meia hora, 1 hora antes de você ir dormir. Quantas e quantas vezes você já não viu um vídeo chocante na internet, foi dormir e sonhou com aquilo? Percebe? Então não dá para pegar e desafiar isso. Entenda que você não é capaz de obstar e de assistir 5 minutos, 10 minutos de um vídeo na internet, desligar e para ir dormir. Beleza? Um quinto e último ponto que eu quero estabelecer aqui com vocês é para que vocês criem uma rotina para vocês irem dormir. Criar uma rotina para ir dormir. Então, por exemplo, antes de dormir, eu tomo um banho, tomo um chá. Normalmente o celular já tá no despertador na hora. Desligo a internet, vou deitar, leio 3, 4 páginas de um livro que não tenha luminosidade e durmo. Fecho todo o quarto e aí quem é pai, quem é mãe, sabe exatamente o que eu estou falando de criar uma rotina para ir dormir. Quando a gente tem filhos pequenos em casa, bebezinhos, a gente tem toda uma rotina de fim de dia. 7 horas a gente pega, dá um banho no neném, bota a jantinha, dá a janta, fica 10, 15 minutinhos, depois vai pro quarto, fecha tudo, fecha a janela, bota tudo na escuridão, deita e espera a criança dormir. Ou deita na cama com a criança para dormir, ou bota no berço e fica ali olhando para a criança até a criança pegar no sono. Aí a criança vira para um lado, vira para o outro e tu não arreda o pé dali. O máximo que tu faz é dar um tapinha na bunda. As pessoas não sabem dormir. As pessoas vão dormir, deixa a luz acesa, quer ligar o tablet, quer ligar o celular, deixa a televisão ligada. O horário de dormir é desligar tudo, já desligou tudo com 1 hora de antecedência. Fecha a
cortina, quarto preto, deita e para de ficar rodando para um lado e para o outro. Fritando na cama você não consegue pegar no sono. Beleza? É assim que você vai fazer a partir de agora. Vá pro quarto, fecha tudo e espera o sono chegar. No primeiro dia vai ser difícil, no segundo dia vai ser difícil, no terceiro vai ser menos difícil, no quarto, daqui a pouco você está fazendo isso de maneira natural. E agora eu vou explicar, antes de deixar você ir, eu vou explicar o porquê que eu estou falando tanto de sono, de ritual para dormir. Porque essa, se você é notívago, se você é da madrugada, essa vai ser exatamente a tua maior dificuldade. A maior dificuldade que nós temos quando a gente vai implementar esse novo hábito angular é exatamente a de acordar cedo, que vai implicar em dormir cedo. Se você acreditar que você consegue acordar cedo, independentemente da hora que você vai dormir, você está errado. Você não vai conseguir fazer isso por muito tempo. Por quê? O primeiro dia vai ser uma merda, o segundo dia vai ser uma merda, o terceiro dia tua vida vai estar um lixo, o quarto dia você já vai pegar e vai querer acordar um pouco mais tarde, porque não dá para continuar vivendo dessa forma. Essa é a verdade. Eu acompanho isso de perto nos últimos 10 anos. É assim que acontece. Então, cria esse ritual de dormir cedo para acordar cedo. Indo dormir cedo, dormindo 7 horas. Ah, mas eu acordo benzão dormindo 5 horas. Você está errado. Isso é cientificamente comprovado. As pessoas precisam dormir de 6 horas e meia a 8 horas por dia. Ah, eu preciso dormir 10 horas para ficar bem. Você está errado. Está com um hábito ruim. Precisa romper com esse ciclo o quanto antes. Queridos, eu tenho certeza absoluta que se vocês conseguirem romper com esse ciclo, vocês vão começar a performar melhor nos treinamentos que vocês fazem das provas objetivas em casa. E aí no dia da prova vocês vão verificar que vocês estão rendendo muito melhor, estão muito mais ativos e não estão dormindo literalmente em cima das provas. Antes de ir, eu vou pedir para você seguir o meu perfil, curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos que estão estudando para as carreiras jurídicas também. Vou pedir que você visite o meu blog, blog.marcodominoni.com.br. Vou pedir que você entre para o meu grupo do Telegram, onde eu compartilho vários conteúdos em áudio. Tem mais de 30 áudios lá que eu compartilhei com vocês. Foi uma satisfação enorme encontrar vocês por aqui. Até a semana que vem. Fiquem com Deus e contem sempre comigo. Um grande abraço.